A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste neste dia. A minha saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez examinando as Escrituras e rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê a direção de seu Santo Espírito, para juntos compreendermos a sua santa e bendita vontade. Eu vou ler alguns versículos no Evangelho de São João e também em Lucas. Nós vamos ver a respeito do juízo, do julgamento de Deus. Nós estamos praticando atos e fazendo coisas das quais um dia nós teremos o resultado. Nós seremos julgados por tudo aquilo que fazemos e falamos, porque o homem há de dar conta de toda palavra que disser. Vamos ler em João, no Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, a palavra assim nos diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Veja aqui, irmão, irmã, você que nos assiste neste dia. O sacrifício de Cristo aconteceu para que nós tivéssemos vida e para que nós não viéssemos a perecer, mas tivéssemos a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo, as pessoas fossem salvas. Por isso que diz aqui, quem crê nele. O que é crer em Jesus? Não basta a pessoa dizer, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, eu vou numa igreja, eu faço parte daquela igreja. Crer em Jesus significa obedecer a Jesus. Crer em Jesus é ter uma mudança de vida, passar a viver de uma forma espiritual, não mais material, não mais buscando as coisas visíveis, mas colocando o nosso tesouro no céu, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então nós temos que obedecer Jesus. Quem obedece Jesus, quem crê nele, não é condenado. Nós não passaremos pelo juízo, mas quem não crer já está condenado. Então, quando que é esse juízo? Nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 15, nós vemos assim, nesta Bíblia aqui, de uma tradução de original grego-hebraico: Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá mais tolerância para os habitantes de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade que não deu as boas novas aos mensageiros de Deus. No dia do juízo, dá aquela sensação de que no dia do juízo é uma coisa muito distante, no dia do juízo vai acontecer isso. Mas nós vemos aqui pela palavra que o Senhor Jesus nos dá, aquele que obedece, quem crê nele, quem obedece a Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem obedece passou da morte para a vida, mas quem não obedece continua na morte, está condenado, porque só Jesus tem vida eterna para dar. Se a pessoa não aceita Jesus, não obedece Jesus, vamos falar assim, de uma forma mais direta, para que você não fique confuso. Se você não obedece Jesus, obedecer Jesus é obedecer o que está escrito. Veja aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que
lhe obedece, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler ainda no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 e 16 dizem assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordenança do Senhor Jesus aos apóstolos, aos discípulos: vão para o mundo afora, preguem o Evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas. Quem crer, quem obedecer e for batizado, será salvo. Mas quem não obedecer, será condenado. Irá. Por quê? Porque se a pessoa não obedece, como o Senhor Jesus disse lá em João, já está condenado. Porque depois que a pessoa perece, depois que a pessoa morre no corpo físico, não tem mais esperança. A morte sela o destino da alma. Não adianta a pessoa pedir por aqueles que já faleceram, por aqueles que já partiram, rogar a Deus para que receba-os nas mansões celestiais. Se eles não obedeceram, Deus não é injusto. Deus vai fazer justiça verdadeira. Se eles não obedeceram à vontade de Jesus, não fizeram o que Jesus manda fazer, então o que acontece? A pessoa não tem salvação. Não adianta nós querermos fazer alguma coisa se alguém não obedece, porque até o último instante da vida a pessoa pode se arrepender, como aquela pessoa que estava crucificada junto com Cristo e se arrependeu nos últimos momentos de sua vida, se arrependeu e rogou ao Mestre: Mestre, lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Porque quem tem a Deus na sua vida não morre. Foi o que Jesus disse a Marta e Maria. Você crê que você sabe e crê que aquele que acredita em mim nunca morrerá? Nunca morrerá. A carne e o sangue não herdam a vida eterna, mas aquele que tem Cristo deixa esse corpo físico e já está com Cristo eternamente. Então Lázaro foi ressuscitado e depois os judeus mataram Lázaro de novo. Estava dito lá no Evangelho de São João que os judeus se reuniram para matar a Jesus e deliberaram matar a Lázaro também. Mas Lázaro não havia ressuscitado. E onde estava Lázaro? Ele não podia contar: olha, eu estava no céu, eu estava no inferno, eu estava dormindo. Lázaro não falou nada. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Até o sacrifício de Jesus Cristo, até o último respiro do Senhor Jesus, era de uma forma. Depois da morte dele, passou a ser de outra forma. O Senhor Jesus disse: está cumprido. Pronto. Tudo o que ele tinha que fazer, tudo o que ele tinha que cumprir, obedecer, toda a lei, tudo que estava escrito sobre ele, está cumprido. Daquele momento em diante, o mundo passou a ser de outra forma. Deus passou a julgar de outra maneira, não mais pelas obras da lei. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Evangelho de São João, capítulo 5. Então nós vamos entender que a condenação, o juízo, a salvação é agora. A salvação está sendo anunciada agora. A palavra de Deus o que é? Condenação ou salvação? Para os que aceitam é salvação, mas para os que rejeitam é condenação. Então o juízo é agora. Deus não vai se assentar num trono num determinado dia e abrir-se os livros e cada um será julgado segundo o que está escrito nos livros. Em Apocalipse está escrita essa palavra. Abriram-se os livros, esses aqui, 66 livros, abriram-se os livros. Nós entendemos os livros. Abrir os livros significa ter entendimento das Escrituras. Abriram-se os livros. A palavra de Deus está aberta para nós. Nós estamos entendendo a palavra de Deus. Quem quer entender, quem não quer entender, vai rejeitar tudo que Deus falar e Deus fizer. Até as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez, as pessoas duvidavam, não aceitaram a Cristo e pediram que entregasse um homicida, um assassino no lugar de Cristo, mesmo tendo visto todas as maravilhas que Jesus fez. Então não vai ser eu, não vai ser uma pessoa qualquer aqui que vai convencer você, converter o teu coração. Você precisa acreditar que esta palavra que estamos lendo, não estamos inventando e nem trazendo a você uma interpretação particular nossa. Estamos lendo as Escrituras. Você precisa entender que estas palavras são palavras de vida eterna.
Aquele que obedecer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem não obedecer, será condenado, e não pode ser de outro jeito. Quando que nós vamos aceitar a Jesus e viver a palavra de Deus? Tem que ser aqui, tem que ser nesse momento, enquanto estamos vivos. E uma das ordenanças do Senhor: não julgue o teu próximo. Eu estou transmitindo esta palavra, mas é o teu coração, é a tua mente, a tua consciência que vai estar em contato com a consciência de Deus. O nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e mostra que nós estamos fazendo a vontade dele ou não estamos fazendo. Vamos ler no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos 21 até o versículo 30. Só a propósito, no versículos 16 e 17, a palavra diz: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quer dizer, Deus ali, o descanso de Deus, foi um descanso, quando está escrito em Gênesis, foi um descanso simbólico, que Deus não pode parar de trabalhar, irmãos. Se Deus parar de trabalhar, acaba tudo. Nós vamos ler aqui ainda, do 21 ao 30. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, porque o Filho que veio trazer a palavra, o Filho que nos ensinou, o Filho que nos evangelizou, o Filho que derramou o seu sangue por nós, o Filho é que vai escolher aqueles que cumpriram a sua palavra e aqueles que não cumpriram a sua palavra, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou, não é passará, um dia terá. Passou da morte, não provará a morte, jamais morrerá. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos são as pessoas do mundo, são essas pessoas que não têm Deus, as pessoas que pensam que têm Deus estão fazendo a vontade de Deus. Passe a fazer a vontade de Jesus Cristo. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, não é a voz de Moisés, a voz de Elias, a voz do Filho de Deus, os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja a distinção, que a palavra diz que os mortos ouvirão, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, versículo 25. São essas pessoas que estão vivas, mas não aceitaram a Jesus. E depois fala daquelas que estão no sepulcro, mostrando a distinção. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no último dia num corpo espiritual, porque não receberam ainda este corpo espiritual, mas receberão pela promessa de Deus. Então você creia, ou seja, obedeça a Jesus Cristo, e você terá em tua vida a vida de Cristo, a vida eterna, porque Ele foi vitorioso sobre a morte, e você também será. Só Ele tem vida em si mesmo, e você tendo Cristo terá vida em si mesmo também. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida, e você possa ser obediente, um servo obediente e amoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.